Olá, querido pai, mãe, responsável de aluno do Colégio Estadual Jaime Silvestre Camargo. Aqui é um resumo do que foi mais importante tratado na primeira reunião de pais que a gente teve nesse início de ano, tá, galera? Lembrando que a gente teve reunião no dia 7, no dia 8 desse mês de fevereiro, para tratar das principais novidades. Então vamos dar uma olhada aí que é muito importante essas novidades que chegaram para esse ano. E, claro, você que é pai, mãe, você que é responsável, precisa ficar atento. A gente sempre apresenta a equipe diretiva, a equipe técnico-pedagógica para aqueles pais novos que estão chegando poderem ter noção de quem é a nossa equipe. Eu sou o Roger Daltro, diretor-geral. No momento, a gente está sem diretor adjunto, esperando a nomeação da coordenadora pedagógica, que vai virar diretora adjunta, a Mônica. Mas nesse momento, a gente está sem essa direção adjunta. Enquanto a equipe técnico-pedagógica, a Delma é a secretária, a coordenadora pedagógica, por enquanto, de fato, é a Mônica, a orientadora educacional é a Cidinha, a articuladora pedagógica, Beth Rose, articulador pedagógico, Carlos Afonso, agente de leitura, o Darlon, e a agente de pessoal, a Mayra. A secretaria, galera, é que cuida da parte de documentação do aluno. Muita gente, às vezes, me procura pedindo histórico, pedindo algum tipo de documento, mas, de fato, você deve procurar a secretaria e a secretária Delma, que está lá de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 3 horas da tarde, para estar te atendendo. Os projetos são desenvolvidos diretamente pelos professores e toda a organização da parte pedagógica é com a Mônica, coordenadora pedagógica, e com os articuladores pedagógicos. Aqui a gente tem a Beth Rose e o Carlos Afonso. A relação que se estabelece entre a família, os alunos e a escola é mediada diretamente pela orientação educacional. Então, hoje a Cidinha vai ser a principal porta-voz do seu desejo, do seu interesse, daquilo que você precisa trazer para a escola. Então, procurar a Cidinha vai ser fundamental. Vocês vão ver que eu vou direcionar muitas das coisas que vocês traziam para mim, primeiro para passar para ela. Se ela não conseguir resolver, de fato, eu, como diretor-geral, vou estar resolvendo, tá bom? O agente de leitura é aquele que cuida da biblioteca, e nesse momento é o Darlon. E a agente de pessoal é a Mayra, que cuida da documentação dos professores, da mesma forma que a Delma, secretária, cuida da documentação dos alunos. Dando continuidade, enquanto equipe de apoio, a gente tem a Débora ajudando a gente na coordenação de turno, tanto de manhã quanto de tarde, o Bruno na portaria. Enquanto a ESG, as pessoas que trabalham com a limpeza na Escola de Serviços Gerais, a Marlene e a Mônica, uma outra Mônica, tá, que está ajudando a gente. E na cozinha a gente tem, fazendo a merenda para os nossos alunos, a Cidinha e a Silvana. Entrar em contato com a secretaria. O principal telefone é o 33260190. Se você não conseguir uma vez, você pode tentar mais vezes, porque a Delma às vezes fica um pouco atolada, com muito trabalho ao mesmo tempo, mas o telefone está funcionando, está em pleno funcionamento, então 33260190, para você poder pedir qualquer tipo de documentação, cartão Paz, verificar a situação documental do seu filho ou da sua filha. A portaria 3029-5866 também pode ser utilizado em momentos que o telefone da secretaria não esteja funcionando, então você pode tentar esse telefone também. O meu telefone, meu WhatsApp está ali, 998-16-2392. Peço para vocês poderem estar mandando quando se direcionarem para mim mensagem de texto ou de áudio para eu poder resolver. Peço também, tá, pessoal, que primeiro, dependendo de qual for a situação, passem primeiro para a equipe de apoio. Eu sou a última instância, né? Aquela que, se eles não conseguirem resolver, eu vou estar resolvendo. A gente trabalha com o ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, que é no período da tarde, e o novo ensino médio, que é no turno da manhã, tá, pessoal? À tarde e de manhã nós temos do sexto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio em 2 turnos distintos. Hoje no colégio nós temos um total de 42 professores, esse número pode mudar com a chegada de mais professores que nós temos para receber. Mudanças importantes, e aqui a gente precisa até gastar um tempinho a mais, porque é fundamental entender, principalmente para o ensino médio, essas mudanças, mas também algumas delas que atingem o ensino fundamental. Enquanto matriz curricular, ou seja, aquilo que é trabalhado no dia a dia de sala de aula, quais são os componentes curriculares que a gente vai ter para o seu filho, para a sua filha. No ensino fundamental, continua do mesmo jeito, tá, galera? São 10 matérias, são 10 componentes curriculares diferentes e eles continuam o mesmo que a gente já tinha no ano passado, no ano retrasado. Eles são avaliados e a gente daqui a pouco fala do total da avaliação e de como funciona essa avaliação. Para o ensino médio, há uma mudança importante. Independente se está na primeira, na segunda ou na terceira série, nós vamos ter agora um aumento que a gente chama de Base Nacional Comum Curricular. São aqueles componentes curriculares que a gente já conhece, tá? Como geografia, história, filosofia, matemática, português. Eles agora têm 24 das 30 aulas semanais. Ao total, de segunda a sexta, são 6 aulas por dia. Nos 5 dias, nós temos 30 aulas na matriz curricular da primeira, da segunda e terceira série. Dessas 30 aulas, 24 são dedicadas à Base Nacional Comum Curricular, que é o que principalmente ele vai ser avaliado no Enem ao final da terceira série do ensino médio. Nós tínhamos até o ano passado o chamado itinerário formativo, onde o aluno, a partir da segunda série,
iria seguir por uma linha que ele mais gostasse. A gente tem 4 grandes áreas do conhecimento e, de acordo com o seu interesse, ele iria ser direcionado para uma dessas 4 grandes áreas. Elas continuam funcionando, só que agora com menos aulas. Agora a gente trabalha com 6 aulas dos itinerários semanais. Então nós temos 24 da Base Nacional Comum Curricular e 6 aulas que não são da base, mas são ligadas à base, tá, galera? De certa forma, os chamados itinerários formativos, daquilo que, teoricamente, o aluno tem mais facilidade, o que ele mais gosta, ele tem direito de estar fazendo essa escolha. Essa mudança significativa porque ela vai de encontro ao interesse de grupos de alunos e de professores que já vinham reclamando de como estava sendo o novo ensino médio, principalmente porque quando você aprofundava ao longo da segunda e da terceira série em alguns dos itinerários, acabava criando uma defasagem para os alunos nos outros componentes curriculares e, ao serem avaliados para o Enem, eles tinham um pouco mais de dificuldade de conseguir ter um resultado mais positivo. Sistema de avaliação, e aqui é para todo mundo. Independente se esse aluno está no ensino fundamental ou está no ensino médio, o sistema de avaliação muda para todos. E a gente vai tentar entender, passar para você aqui, como que vai ser essa mudança. Primeiro que isso vem com base numa resolução da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, no final do ano passado. Essa resolução é de número 6303, de 8 de novembro de 2024, e que vai fazer a gente trabalhar a avaliação no sentido didático, pedagógico, com intencionalidade, planejado, tentando proporcionar tanto aos alunos, os discentes, quanto aos professores, os docentes, uma oportunidade para observar e refletir sobre o desempenho qualitativo. Então, a gente tem que buscar a qualidade da aprendizagem em relação ao currículo previsto e essas mudanças, inclusive, do currículo, e desenvolvido em cada etapa de ensino, propiciando uma análise global e integral do processo de ensino-aprendizagem e a possibilidade de intervenção adequada para avançar na sua melhoria. Isso está previsto nesse documento. Dentro disso, nós temos, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, na modalidade regular, no ensino fundamental, nos anos finais, no ensino médio, na educação de jovens e adultos, ou seja, em toda a rede de avaliação do Estado do Rio de Janeiro, seja no ensino regular, na educação de jovens e adultos, nos anos iniciais, toda ela passa agora a ter a avaliação, uma escala de 0 a 10 a cada período avaliativo. Já era assim no ano passado, tá, galera? Isso daqui não muda. A gente já tinha de 0 a 10 no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre ao longo dos últimos anos. Só que aqui não está a principal mudança, porque aqui só permanece como era. A mudança está aqui, ó. Nós temos um sistema trimestral para o ensino regular, do sexto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Sim, a gente não trabalha mais com bimestre. O bimestre ficou relacionado só à educação de jovens e adultos. E também ao chamado aprendendo a aprender, que é uma modalidade que a gente já teve no colégio, só que nesse momento a gente não tem, que é de aceleração, semelhante ao que é a EJA. Hoje, no Colégio Estadual Jaime Silvestre Camargo, nós trabalhamos com ensino regular, do sexto ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio, e nós vamos trabalhar a partir desse ano com o regime trimestral. Não será mais bimestral. Até o ano passado eram 4 bimestres, tá, galera? Ao longo dos meses letivos. Agora a gente vai trabalhar com 3 trimestres. E isso é uma mudança muito significativa. Essa é a principal mudança para esse ano. A transformação de 4 bimestres para 3 trimestres. Nesse sentido, nós temos o primeiro trimestre funcionando do dia 6 de fevereiro, do primeiro dia de aula, até o dia 2 de maio. Então, termina-se ali um ciclo avaliativo, a gente vai falar sobre esse ciclo avaliativo daqui a pouco. No segundo trimestre, de 5 de maio até 8 de setembro, e o terceiro trimestre, de 9 de setembro até 23 de dezembro. Então, são 3 ciclos de avaliações, de trabalho de ensino-aprendizagem com os nossos alunos, diferentemente do que era no passado, quando a gente tinha 4 ciclos diferentes. Agora são 3 ciclos, e isso é importante, tá, galera? Continua valendo o mínimo de 3 instrumentos avaliativos a cada trimestre. Agora trimestre, que antes era bimestre. Então, no mínimo, esse aluno tem que ser avaliado em 3 instrumentos diferentes ao longo desse trimestre letivo. Te dar o exemplo aqui, que a gente trabalha normalmente com teste, valendo 3 pontos, com um projeto, aluno protagonista, a gente vai estar desenvolvendo isso com os alunos ao longo desse trimestre, também valendo 3 pontos, e com uma prova ao final do trimestre valendo 4 pontos, totalizando os 10 pontos que a gente tem em cada trimestre, tá bom? Então, o mínimo que esse aluno vai ser avaliado são 3 processos avaliativos diferentes. A gente já planejou em que momentos isso vai estar se dando de maneira geral, e em breve a gente vai estar colocando nos grupos aí de vocês por meio do chamado Manual do Estudante, mas eu prometo que em breve eu coloco para vocês. Será promovido quem vai conseguir passar, já que o sistema mudou, nesse sistema de avaliação. Quem atingir 15 pontos ao longo do ano letivo, ou seja, em cada componente curricular, para o aluno poder passar, ele precisa atingir a metade de cada trimestre. São 3 trimestres e ele precisa de 0 a 10, de 5 em cada um.
Então, 5 no primeiro, 5 no segundo, 5 no terceiro. 5 mais 5 mais 5, ele precisa de 15 pontos. É isso que ele precisa para poder passar. Galera, isso é semelhante ao que a gente já vivia até o ano passado. Só que a diferença é que como a gente tinha 4 ciclos no ano passado, ele precisava de 20. Como a gente tem só 3 ciclos avaliativos ao longo do ano letivo, ele vai ter 15 que ele precisa tirar. Então, ele precisa a cada trimestre conseguir minimamente a metade dos pontos que ele vai ter chance de conseguir. Cada trimestre vale 10, ele precisa tirar 5. Então, vão ser, se ele tirar 5 no primeiro, 5 no segundo e 5 no terceiro trimestre, ele é aprovado. Menos do que isso, o aluno fica retido, tá? Lembrando que no sistema de avaliação que a gente tem, tirando a terceira série do ensino médio, do sexto ano até a segunda série do ensino médio, nós temos a possibilidade do aluno poder ficar reprovado em até 2 componentes curriculares, tá? Ele pode ser aprovado com o regime de progressão parcial. Então, por exemplo, no ensino fundamental, que ele tem 10 componentes avaliados, 10 componentes que ele tem nota, se ele passar em 8, ele passa direto. Se ele passar só em 7 e ficar em 3, ele está reprovado, tá? Então, ainda tem essa possibilidade que já existia, ela continua acontecendo ainda no estado, tá bom? Mas o mais importante é que agora são 3 trimestres e não 4 bimestres, 3 trimestres, e a cada trimestre ele precisa minimamente tirar metade dos pontos. É claro que o objetivo dos nossos alunos, e que a gente quer também dos nossos pais, é que esses alunos possam tirar muito mais do que isso e tenham um desempenho bem satisfatório ao longo do ano e que a gente não tenha, a nossa meta é não ter reprovação ao longo do ano letivo de 2025. Outra coisa importante, dentro desse sistema de avaliação, a gente continua. Isso já existia no ano passado e continua para esse ano. O aluno tem que ter, no mínimo, uma frequência de 75% dos dias letivos. Ele tem que frequentar 75% de toda a frequência global prevista para o ano letivo. Ah, mas Jorge, mas quanto isso representa? Gente, não dá para fazer a conta aqui agora, porque essa conta vai depender do total de dias letivos que a gente tiver ao longo de 2025 e de toda a carga horária de todos os componentes. Esse cálculo é feito lá no final do ano. Mas a gente está sempre indicando alunos que possuem carga horária que não está condizente com o mínimo que a gente precisa. Os pais são conversado com os pais, eles são notificados e em situações mais graves é passado até para o Conselho Tutelar, em casos até de abandono, infelizmente às vezes acontece casos de abandono, o Conselho Tutelar ele é notificado e notifica os pais responsáveis. Quem não é notificado, quem a orientação educacional não entra em contato é porque a frequência está boa. E é óbvio, você também consegue, como pai, como mãe, como responsável de aluno, verificar se essas faltas que ele está tendo, elas são grandes e elas representam um risco para ele. É só observar no dia a dia. O ideal, pessoal, é não faltar nunca, porque todo dia você tem um processo avaliativo, um processo de aprendizagem que é rompido se esse aluno falta. Então é importante que esse aluno esteja todos os dias, sem exceção, na escola. Progressão parcial é os alunos que não conseguiram passar em todos os componentes, ficarem até 2, como já tinha no ano passado, ano retrasado, eles têm o que a gente chama de progressão parcial. Eles têm a oportunidade de realizar isso, não só agora bimestralmente, agora é trimestralmente, até tinha que mudar ali. Essas avaliações por meio também de 3 instrumentos avaliativos. A Mônica, que é coordenadora pedagógica no momento, ela vai entrar em contato com vocês ao longo do mês de março para estar aqueles alunos que precisam fazer a progressão parcial para estarem fazendo os seus trabalhos, as suas baterias de exercício, as provas, sendo agendado com dias junto à família, tá bom? Então, vocês vão ser avisados quem está em progressão parcial, quem trouxe de outra escola, ou quem já estava aqui e não passou direto, passou com progressão parcial, a chamada dependência, né? A antiga dependência. O aluno que perder alguma coisa, perdeu algum ciclo avaliativo, tinha uma prova, tinha um trabalho, tinha um teste, ele não conseguiu porque estava doente ou coisa do tipo, vocês têm um prazo de 48 horas, ou seja, 2 dias úteis, tá, galera? Não é final de semana, mas tem um prazo de 2 dias úteis para poder estar entrando em contato com a orientação educacional, ou seja, falar com a Cidinha, tá, galera? E falar para ela sobre o que aconteceu para que esse aluno pudesse estar perdendo esse processo avaliativo aí. Ele tem direito de fazer esse processo avaliativo, claro que justificado em outro momento. Esse ano nós vamos ser avaliados, tá? De 2 em 2 anos a gente tem a Prova Brasil, que está ligada ao Sistema de Avaliação da Educação Básica, que a gente chama de SAEB, que fornece para a gente o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, do 9º ano e da 3ª série do ensino médio. Essas 2 séries, o 9º ano, que tem 2 turmas, e a 3ª série, que tem 3 turmas, serão avaliados ao final desse ano para verificar em português e matemática qual é a qualidade de ensino da nossa escola. No último ano a gente não teve, infelizmente, o resultado total da 3ª série, porque faltaram alguns alunos, tem que ter
no mínimo 80% dos alunos presentes para poder ter o resultado divulgado, mas no nono ano a gente teve um resultado que foi o melhor resultado da nossa história, então a gente espera que esse ano a gente supere essa meta. Nosso objetivo é, no mínimo, a nota de 6 para o nono ano e para a terceira série. E por isso a gente vai estar fazendo diferentes ações aqui na escola, junto aos professores e junto aos alunos. Teremos dentro dessa busca de melhoria dos nossos resultados externos, a avaliação Enem, através de uma plataforma educacional, dedicado, tá, galera, a alunos da segunda e terceira série do ensino médio, para que eles possam se habituar com o modelo Enem. Nós temos já datas para essas avaliações acontecerem e vamos orientar pais e alunos para poder estar fazendo essas avaliações, indicando ali o que ele precisa trabalhar, o que ele tem mais dificuldade para poder fazer um bom Enem. Paralelo a isso, vamos fazer um simulado de prova Brasil com ensino fundamental. Sexto, sétimo, oitavo e nono terão também, na mesma semana da avaliação do ensino médio por meio da plataforma educacional, avaliações de português e matemática que simulam a prova Brasil, para que esses alunos possam se habituar com o modelo de prova e também entender o processo avaliativo das provas externas. O conselho de classe, sempre bom falar, ele é um órgão extremamente importante, é colegiado, natureza consultiva, ou seja, consulta, tá, galera? Deliberativa, ou seja, ele determina e delibera sobre assuntos que são didático-pedagógicos, fundamentado no nosso PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola, e também no nosso regimento escolar, que é o que regulamenta as leis gerais dentro do nosso espaço escolar. É um momento em que professores, equipe pedagógica, direção, e agora, nesse ano, também os pais, eu falei na reunião que os pais poderão ter um momento para eles, os representantes dos pais, para poder discutir, avaliar as ações educacionais, indicar alternativas, fazer suas críticas, buscando garantir a efetivação do processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Então, vai ser um momento que todos os que fazem parte dessa comunidade poderão estar se posicionando e traçando metas para a gente poder melhorar os nossos resultados educacionais. Troca de turma, enturmação, procurem orientação educacional. Eu sei que muita gente vem atrás de mim para poder pedir a troca de turma, mas é a orientação educacional que faz. Pessoal, lembre-se sempre, eu falei bastante isso na reunião dos pais, mas vou ressaltar aqui. A enturmação, ela tem intencionalidade. O objetivo é que seu filho, sua filha, possa ser potencializado. A gente busca distribuir de maneira equitativa e de uma maneira que possa equilibrar as turmas, para que essas turmas possam funcionar em conjunto, né? Não só individualmente, mas também coletivamente. Então, a gente tenta, de maneira geral, junto aos professores, verificar aonde esses alunos podem ter o seu melhor potencial aproveitado na turma que lhe é indicada. Então, por isso é importante, muitas vezes, confiar, principalmente, no que a gente está desenvolvendo para os seus filhos. De qualquer maneira, se for necessária a troca, a Cidinha, nossa orientadora educacional, vai estar aí à frente para estar orientando vocês. O boletim online continua sendo pela internet para os pais novos. A gente depois vai dar o como fazer para ter acesso ao boletim online, fazer um videozinho mostrando direitinho como você faz para acessar o boletim quando as notas estiverem disponíveis. Faço um convite para vocês poderem se inscrever nas redes sociais da escola, no YouTube, no Instagram, que a gente vai estar colocando o que está acontecendo no dia a dia lá. Isso é importante, né? Na escola, nós temos como espaço de aprendizagem mais significativos as 10 salas de aulas que estão climatizadas, ou seja, elas têm ar-condicionado. Sala de leitura, que é a nossa biblioteca, nós temos a rádio solar que a gente vai colocar para funcionar novamente, a sala Maker, que é um espaço onde você tem 21 Chromebooks, que também é voltado para tecnologia, o auditório, a quadra poliesportiva que foi pintada, a gente está fazendo reforma nela agora, uma quadra coberta, né, com sala de materiais esportivos, com banheiros, que a gente vai buscar reformar também agora, ao longo desse primeiro semestre de 2025. Em breve a gente vai estar disponibilizando para vocês o manual dos pais responsáveis, o manual do estudante, e também para os professores o manual do professor, que tem todo o calendário educacional nosso e as ações que a gente vai ter para 2025 para fazer a escola ser uma escola protagonista para o seu filho. É importante também saber que nós temos alguns organismos de gestão escolar, como a Associação de Apoio à Escola, que é uma empresa que gera ali os recursos financeiros da escola. Em outro vídeo eu vou trazer para vocês o que a gente teve de recurso ao longo do ano passado e como a gente gastou esses recursos, tá bom? O Conselho Escolar, que a gente vai estar fazendo a eleição do Conselho Escolar para 2024 e 2025, melhor dizendo. Você que é pai e mãe que quiser, vai ter a oportunidade de poder estar fazendo parte do Conselho Escolar. O Grêmio Estudantil, que é também um órgão colegiado dos alunos, que representa os nossos alunos, e são organismos que direcionam a nossa gestão na escola, tá? Informações importantes: o horário da entrada de manhã, por favor, colocar os filhos para acordar cedo, pessoal. Horário de entrada, 7 horas da manhã, horário de saída a partir de 12 horas, né? A gente tem essa tolerância dos 15 minutinhos ali, mas é uma tolerância que é
para algum momento que seja necessário, não é para todo dia. O ensino fundamental, o horário de entrada é 1 hora da tarde, às 13 horas, a tolerância também continua de 15 minutos, mas é o momento que é necessário. A gente vai começar a pegar firme com relação ao horário de chegada e a justificativa. Horário de saída meio-dia e de tarde, devido à questão principalmente da violência que a gente está tendo no bairro, a gente está liberando os alunos mais cedo, às 17h40, e postando sempre, tanto de manhã quanto à tarde, no grupo de WhatsApp, as informações com relação à saída dos alunos, a liberação do horário dos alunos. Então fiquem atentos que as principais informações estão sendo colocadas nesses grupos. Se você não faz parte, entre em contato com a gente para poder fazer parte. A gente está aguardando, tá, galera, novos uniformes chegando no estado, mas eu sou sincero para vocês, a gente não tem previsão, não foi dito pelo estado em que momento isso pode acontecer. Talvez a gente não receba como não recebeu no ano passado. Então eu faço um convite, tá? Os alunos novos, mesmo os alunos que já estão lá na escola, se puderem adquirir, até coloquei no grupo lá uma pessoa que está fazendo um preço mais camarada, quem puder e quiser comprar uma camisa lá, para poder esse aluno ter pelo menos um uniforme que o identifica. Até falei para a galera que isso é um regime de segurança também, porque esse aluno fora da escola, ele precisa se identificar também como aluno, como estudante, que nesse momento de tensão que a gente está tendo no bairro, é importante que ele minimamente ele seja identificado como um aluno do Colégio Estadual Jaime Silvestre Camargo. Então, a utilização do uniforme é fundamental. Uma camisa branca também serve, porque a gente sabe que nesse calor é difícil um uniforme dar conta, então o ideal é ter 2 a 3 uniformes para dar conta de lavar e poder utilizar no dia seguinte, tá, galera? É proibido, tá? Camisa de time, chinelo, calçado aberto, como rasteirinha ou coisa do tipo, calça ou bermuda muito rasgada, boné, nada disso é permitido na escola, tá, pessoal? Nesse momento a gente precisa fazer de tudo para que a gente tenha minimamente uma padronização que seja interessante para dar um mínimo de disciplina, de respeito para os seus alunos e segurança também. Outra coisa importantíssima, é proibida a utilização em sala sem fins pedagógicos do celular. A partir da lei, a gente já tinha lei no estado do Rio de Janeiro, e agora a gente tem uma lei federal, a lei 15.100 de 2025, ou seja, uma lei desse ano, onde diz que não é permitida a utilização nem nos intervalos. Então, o que que eu peço? Cuidado com o incentivo à utilização do celular no espaço educacional. Essa semana, principalmente de manhã, de tarde não, mas eu andei recolhendo de algumas turmas que eu vi que não estavam dentro do que a gente tinha combinado. Porque a gente tem poucos funcionários e às vezes é cansativo para mim ter que recolher de todas as turmas em todo o tempo. Então eu combinei com os alunos, principalmente do ensino médio, mas também do ensino fundamental. Eles mantêm o celular na mochila desligado. Se for pego em algum momento, a gente está tomando as medidas, está recolhendo o celular e a gente vai estar encomendando as famílias aí para que elas possam nos ajudar. E essa semana, essa última semana, eu até verifiquei várias mensagens de pais para os alunos, o que não é legal, pessoal. Eu preciso que vocês ajudem a gente. Não é hora de ficar mandando mensagem para os filhos na hora de aula. É hora dele focar na aula. Mesmo na hora do intervalo, da aula vaga ou coisa do tipo, ele tem que interagir. O nosso objetivo é que ele interaja fisicamente com os outros alunos. Eu estou fazendo, até falei para eles, passei em todas as salas, disse para eles que a gente adquiriu. Tá chegando já os materiais. Adquirir bolas para eles poderem jogar e vou deixar, eles estão podendo jogar na hora do intervalo, tem 2 intervalos lá, a gente está podendo deixar eles jogarem nos intervalos, o vôlei, o basquete, a queimada, compramos bolinha de ping-pong, mesa de ping-pong, tá chegando mais materiais para eles poderem estar interagindo, jogos educacionais, tá chegando Uno, por exemplo, que eles gostam bastante, tá tudo já encomendado e começou a chegar, já comecei a distribuir para eles. Então a ideia é que eles tenham interação entre si, não é ficar viciados e loucos nas redes sociais. As interações nas redes sociais têm que acontecer mediadas pelo professor. O caderno, quem não recebeu o kit, por favor, pode estar recebendo, procurando a mim para receber o kit ao longo dessa próxima semana. Quem é aluno novo, não recebeu, me procura, porque tem direito a receber um kit educacional. Quem já recebeu, aproveitar para utilizar da melhor forma possível, tá? Nós temos nesse kit bastante material e o que ele precisa é esse aí. 2 cadernos da matéria, lápis, borracha, caneta azul. Não precisa de muita coisa não, tá, pessoal? É só o essencial para poder estar estudando. Vamos entrar agora com o projeto Foco, que é o reforço escolar de português e matemática. Já os professores já estão começando a fazer os cursos para poder estar fazendo esse projeto de reforço com os alunos. E em breve a gente vai fazer a seleção dos alunos para participar do reforço escolar. A princípio, o foco principal é o ensino médio, mas vai tentar estender também para o ensino fundamental. Para o ensino médio, a gente tem a parceria com o Senai e a partir dessa semana a gente vai estar fazendo a inscrição para o curso Senai. São 40 vagas na nossa escola, tá, pessoal? O início já é dia 17 de março do mês que vem, então 17 do próximo mês,
Então, é uma parceria que existe aqui, na verdade, até diminuiu. São 30 vagas agora que a gente vai ter para o ensino médio, primeira, segunda e terceira série, um curso que é de segunda a quinta na nossa unidade, uma oportunidade incrível que o seu filho não pode perder. Se ele não faz nada à tarde, deixa ele ficar na escola e aprender com o Senai. Os professores são do Senai, o material é do Senai. A gente cede a escola e faz essa parceria para qualificar essa mão de obra na nossa escola, tá? Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, pode entrar em contato comigo. Estou aqui para poder ouvir e ajudar vocês naquilo que for necessário, tá bom? O meu número, como eu deixei aí, é só entrar em contato que a gente faz de tudo para ter de fato uma escola protagonista, tá bom, galera? Daqui a pouco a gente traz mais vídeos sobre outras coisas que estão acontecendo e que são de relevância para vocês. Obrigado aí por tudo e tamo junto em 2025 também.